Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Indicador de Sucesso. Eu sou o Valdeli Cunha e junto com o Marlon Martins apresentaremos o episódio de hoje com o tema Inteligência Emocional. A nossa convidada de hoje é Samantha Lucchini. Samantha é mestre em administração com foco em gestão e inovação organizacional e especialista em gestão de pessoas pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul. É psicóloga pela Universidade Metodista de São Paulo e coach executivo e life coach em nível sênior, com formação internacional pelo ICI. Além disso, é professora convidada dos programas de pós-graduação e MBA da FGV, da Universidade Metodista e da Universidade de São Marcos. Seja bem-vinda, Samantha, ao nosso podcast. É um prazer recebê-la aqui conosco. Prazer é todo meu poder contribuir. Vai ser muito bacana bater um papo com vocês aí. Seja bem-vindo ao Indicador de Sucesso. É muito legal ter você aqui com a gente. Oi, Marlon. Obrigada pela oportunidade. Eu também acho muito interessante o trabalho que vocês fazem. Um canal bom para as pessoas terem acesso a conhecimentos novos, né? É sempre bacana poder contribuir. Samantha, então, inicialmente, eu gostaria que você definisse para os nossos ouvintes o que é inteligência emocional. Ok. Nós temos hoje muitos conceitos de grande valia, né? Muitos teóricos, muitos acadêmicos que colocam bons entendimentos sobre o que vem a ser inteligência emocional. Eu sempre gosto de usar de uma maneira muito clara, muito direta, para que a pessoa possa perceber a aplicação imediata desse conceito no seu dia a dia. Então, hoje, a gente diz que uma pessoa que tem inteligência emocional é aquela que consegue atingir os resultados que ela precisa atingir, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, a partir da sua interação com o meio ambiente. Ou seja, a pessoa utiliza todas as suas competências, os seus conhecimentos, a própria inteligência, né? Juntamente com a maneira que ela se relaciona com o resto das pessoas e com o mundo de maneira geral. A gente sabe que as suas competências são importantes, o seu saber técnico é importante, mas isso nada tem valor se você não conseguir lidar bem com as outras pessoas que estão com você e principalmente com as pressões do meio ambiente. Então, inteligência emocional é a capacidade de atingir o seu resultado através de uma boa interação com o meio ambiente. E Samantha, por que seria tão importante, falarmos sobre a inteligência emocional? Pelo seguinte, Val, hoje a nossa vida, de maneira geral, ela é cercada de muitos obstáculos, né? Em qualquer meio que você vive, você não tem a condição ideal, né? Nem tudo prospera a seu favor para que você possa fazer o seu trabalho e entregar o seu resultado. Por exemplo, hoje na vida empresarial, na vida corporativa, todas as empresas hoje têm um cenário que está um pouco distante do que a gente definiria como ideal. Por exemplo, todas as empresas têm um orçamento menor do que o que ela deveria ter para fazer tudo o que ela precisa fazer. Todas as empresas têm uma competição muito mais acirrada com o seu concorrente do que ela gostaria de ter. As pessoas hoje têm muito mais trabalho para fazer em relação às horas disponíveis que ela tem, né? Hoje, muitos obstáculos estão à nossa volta. E se a gente não tiver o mínimo de inteligência emocional para lidar com tudo isso, toda a nossa dominância técnica perde o sentido. Se você não souber lidar com isso, não souber vencer esses obstáculos, o resultado fica desqualificado. Então hoje, cada vez mais perceptível a empresa se preocupar com essa competência, com esse conceito de inteligência emocional, especialmente na figura da liderança, né? Que é quem move a empresa para frente, quem qualifica as outras pessoas e quem faz a coisa acontecer de fato. Samantha, qual o comportamento de uma pessoa com maior habilidade na inteligência emocional? Legal, Marlon. O conceito hoje, para ele ser bem entendido, ele passa por 5 dimensões. São 5 categorias de comportamento que dizem para nós se aquela pessoa tem um bom nível de inteligência emocional, se ela não tem, ou se ela tem um nível que precisa, pelo menos, de um pouco de atenção. Que 5 dimensões são essas? A primeira coisa que a gente observa numa pessoa de inteligência emocional é autoconsciência. As pessoas saberem identificar o que elas sentem, em que frequência que sentem, em que intensidade que sentem e principalmente conseguir nomear. Hoje, o grande obstáculo para as pessoas se darem melhor com as competências emocionais é a dificuldade de identificação, porque até um passado recente as empresas não acreditavam que esse assunto era para ser tratado dentro da empresa. A emoção tinha que ficar do lado de fora.
Só que está provado que não é assim. As pessoas não podem deixar em casa o seu conjunto de emoções para poder ir para o trabalho. Então, por um longo período, nós não fomos estimulados a ter uma boa relação com as nossas emoções. Nós que somos psicólogos, que já tivemos oportunidade de trabalhar na área clínica, por exemplo, inúmeros clientes chegam no consultório não sabendo dizer o que sentem. Eles procuram, eles têm lá um motivo, mas quando você vai tentar investigar um pouquinho mais a fundo, as pessoas falam, olha, eu sinto uma coisa que eu não sei dizer o que é. É um aperto no peito, é um nó na garganta. Tudo isso são evidências de que as pessoas não têm muita intimidade. E esse para nós é um obstáculo porque aquilo que você não conhece, você não é capaz de gerenciar. As empresas hoje, elas são super ávidas por indicadores, né? Todas as áreas têm lá o seu conjunto de indicadores que o tempo todo está em pauta, o tempo todo está sendo analisado. Por quê? Porque se ela não tem um indicador, ela não faz um bom gerenciamento. Então, a primeira coisa, saber o que sentem, nominar, né? Dar nome para essas coisas, porque você só gerencia aquilo que você conhece. Então, o primeiro conjunto de comportamentos da inteligência emocional estão voltados para a área do autoconhecimento. O quanto que eu me conheço, como eu funciono, como eu funciono em situações de estresse, como eu funciono em situações de ansiedade. Isso tudo é o primeiro passo. Então, a primeira categoria seria da autoconsciência. A segunda categoria dos comportamentos seria justamente essa, autogerenciamento. Aquilo que eu conheço, eu sou capaz de gerenciar. Então, nesta categoria de comportamentos, que a gente observa, por exemplo, o controle dos impulsos, o equilíbrio, né? Aquela famosa história de conseguir contar até 10 quando algo errado acontece, são comportamentos característicos dessa segunda categoria, né? Conseguir gerenciar os meus impulsos, regular o meu estado emocional perante a situação que está acontecendo ao meu redor, né? E duas coisas muito importantes nessa dimensão, nessa categoria, seria a sua capacidade de adiar gratificação e protelar retaliação. Se você olhar um pouquinho mais atentamente o comportamento das pessoas nas empresas, você vai ver que muita gente não consegue adiar gratificação, ou seja, eu quero uma coisa e quero na hora, não vou esperar, não posso esperar. E pessoas que não conseguem protelar a retaliação. Por exemplo, o líder se depara com um erro que a pessoa cometeu, o que é absolutamente normal e até esperado, né? Porque as pessoas que estão abaixo do líder normalmente não têm a mesma maturidade que ele tem, precisam ser treinadas, precisam ser orientadas, então cometem erros. Diante desse erro, o líder, no meio de todo mundo, dá uma bela de uma bronca, faz aquele grande escarcéu. São evidências de que a pessoa não protela a retaliação. A psicologia, por muito tempo, tentou definir uma idade certa para a pessoa chegar na vida adulta, né? Quando é que acaba a adolescência e quando que começa a vida adulta? Nós não conseguimos colocar isso cronologicamente, porque assim como eu, vocês devem conhecer pessoas que aos 18 anos de idade são super maduras e encaram a vida de uma maneira bem madura, ao passo que outras que já passaram dos 40 e se mantêm absolutamente imaturas. Por isso que a gente não pode trabalhar com idade cronológica. Mas os dois principais sinais do amadurecimento da nossa personalidade, ou seja, a chegada na vida adulta, acontece justamente com essas duas passagens, de se adiar gratificação e adiar a retaliação também. A capacidade de se autogerenciar envolve essas questões, né? De você controlar os seus impulsos, regular o seu estado emocional diante da situação que se apresenta, justamente para que as suas emoções joguem a seu favor e não contra você, tá? Então, autoconhecimento, autogerenciamento. A terceira categoria seria motivação, né? Nós poderíamos fazer uma outra pauta só para falar de motivação, mas dentro do conceito de inteligência emocional, a motivação vem no sentido da sua capacidade de persistir quando as coisas não dão certo. Você observa que algumas pessoas são muito mais persistentes do que outras, né? Elas vão tentando de várias maneiras conseguir o que elas querem. Outras pessoas, por sua vez, desistem ao sinal do segundo, terceiro fracasso, ou 2, 3 vezes que ela tenta e ela não consegue, é suficiente para que ela abandone aquele objetivo. Então, dentro da inteligência emocional, a motivação reflete a sua capacidade de persistir quando as coisas não dão certo para você. Então, se você analisar a trajetória de algumas pessoas, por exemplo,
você fica impressionado com a quantidade de persistência que essas pessoas têm. Outro dia eu estava lendo um breve relato sobre o Thomas Edison, né? Antes dele acender a primeira lâmpada, 1.500 não conseguiu acender. Então eu falo, alguma coisa motiva essa pessoa para que ela continue. Exato, você persistiu, né? Exato, então continua no seu foco, independente de quantos eventos mal sucedidos, né? Então, a motivação que a gente observa no conceito de inteligência emocional é o quanto você se mantém no seu foco, no seu objetivo, independente de quantas vezes você tentou e não conseguiu, tá? Bom, a quarta categoria seria a empatia, né? Essa é uma necessidade universal da convivência humana. Se você não conseguir se colocar no lugar do outro, interpretar o que o outro está sentindo sem emissão de julgamento, dificilmente você consegue trabalhar em equipe, né? Que hoje é o cenário das empresas. Então, se colocar no lugar do outro, interpretar corretamente o que o outro está sentindo e não julgar, essa é a verdadeira concepção de empatia. Porque as pessoas até conseguem se colocar no lugar do outro, imaginar-se no lugar do outro. Só que qual é o erro? Elas se transportam para o lugar do outro, levando consigo os próprios julgamentos, as próprias ideias, as próprias convicções. Só aí você já invalidou o conceito de empatia, né? A empatia de fato significa você interpretar o que a outra pessoa está sentindo, se colocar de fato no lugar dela, mas pensar com a cabeça dela, sentir com a emoção dela, ouvir com o ouvido dela, ver com os olhos dela. E não com o seu próprio conjunto de convicções, né? Porque se você vai para o lugar da pessoa e usa o seu próprio conjunto de convicções, você acaba emitindo um julgamento prévio, que às vezes não é convergente com a situação, né? Então, empatia, o quarto conjunto de comportamentos. E o último seria habilidades sociais, o que está muito presente no conceito, né? Saber trabalhar com outras pessoas, respeitar a opinião, negociar quando for preciso, ter uma boa estratégia para gerenciar conflito, porque em toda situação de coletividade é inevitável o surgimento de algum conflito. E isso é importante para a coisa continuar funcionando, né? Então, trabalhar bem em conjunto demanda de você algumas atitudes, né? Negociar, ouvir, colocar sua opinião de maneira isenta, né? Criar uma boa estratégia para solucionar os conflitos e outras coisas similares a essa. Então, é um conceito abrangente. São 5 categorias de comportamento que às vezes a pessoa leva uma vida inteira para aprender, né? E precisa mesmo se esforçar, colocar isso como uma prioridade, caso ela queira fazer uso do conceito de inteligência emocional no dia a dia dela. Samantha, é possível desenvolver a inteligência emocional? Sim, Marla, essa pergunta é ótima, porque uma das coisas que a gente faz nos treinamentos de inteligência emocional é fazer uma diferenciação entre a inteligência pura e simples e a inteligência emocional. Uma metáfora que eu sempre uso com os meus alunos é: a inteligência pura e a inteligência emocional são como duas retas paralelas. Qual a principal característica entre duas retas paralelas? Elas não se encontram, elas caminham lado a lado. Então, de nada adianta você ter um QI altamente elevado se o seu nível de inteligência emocional for baixo. A diferença clássica e muito positiva para nós é que a inteligência pura, ela é mais fixa ao longo da vida. Por exemplo, você aplica um teste de inteligência numa criança de 7 anos, você vai encontrar lá o número, né, o score da inteligência dela. Se você reaplicar um teste de inteligência de adulto, quando essa criança chegar na vida adulta, é muito provável que você encontre o mesmo score, com pequena variação, porque o QI, ele é mais fixo. Do jeito que ele nasceu com a gente, ele permanece. O que muda é a maneira de avaliar, né? Com criança você avalia de um jeito e com adulto você avalia de outro, mas a resposta, o resultado, não é muito variável ao longo da vida. Já a inteligência emocional é o oposto. Ela tem um infinito de oportunidade de desenvolvimento. Se você aprender, se você praticar essas habilidades que são relativas a cada uma das 5 dimensões, você naturalmente aumenta o seu quociente emocional. Então a boa notícia é essa: ela é treinável, é desenvolvida ao longo da vida, se a pessoa quiser, né? E principalmente pela capacidade da gente ver a inteligência emocional
em comportamentos observáveis. Então, a pergunta de ouro para nós aqui é: o que faz uma pessoa que tem um bom nível de inteligência emocional? Ela faz uma série de coisas que eu posso ver. Eu vejo essa pessoa manter o controle nas situações de dificuldade. Eu vejo essa pessoa ouvindo antes de se posicionar. Eu vejo essa pessoa trabalhando bem em conjunto com outras pessoas. Eu vejo essa pessoa entendendo o ponto de vista e as opiniões das pessoas que estão ao redor. Então, todos os comportamentos que a gente vê são passíveis de desenvolvimento. Por isso que a inteligência emocional nos traz muitas oportunidades de desenvolvimento. A inteligência emocional contribui para a evolução da carreira? Sim, Marlon. Sabe por quê? Vamos pensar em alguns cenários que são decisivos para a evolução da nossa carreira na empresa. Então, o primeiro cenário seria receber feedback, né? Você, quando está trabalhando, muito do que você aprende vem justamente dos feedbacks que você recebe, e especialmente dos feedbacks negativos, né? Das críticas. Então, para você receber bem um feedback, uma crítica, e aprender com ela, crescer com ela, você precisa ter um mínimo de inteligência emocional. Primeiro, para ouvir. Segundo, para analisar se aquela crítica fez sentido para você. E terceiro, transformar aquela crítica numa oportunidade de aprendizado. Então, só aí já é uma primeira evidência. Outro ponto importante: a sua maneira de resolver os problemas que acontecem com você na empresa. Né? Por mais que você tenha lá o seu cargo definido, as suas funções definidas, as suas atribuições, vez por outra você precisa resolver conflitos de opinião, conflitos que acontecem entre duas áreas da empresa. Né? Para isso, você também precisa ter lá o conceito de inteligência emocional para poder conduzir a situação da melhor maneira. Por exemplo, se você já é um líder, a inteligência emocional, na minha opinião, é a principal competência de um líder, porque, pensando do lado oposto, a gente acabou de dizer, alguém, para receber um feedback, precisa aplicar o conceito da inteligência emocional. Para um líder oferecer um feedback de qualidade, ele também precisa de uma dose de inteligência emocional, para que ele não seja ofensivo, para que ele não seja agressivo, para que ele saiba separar a pessoa do problema que aconteceu. Tudo isso você consegue quando tem uma dose mínima de inteligência emocional. Samantha, algumas empresas que eu conheço, acho que acredito que você também, validam a inteligência emocional como uma competência. Como você visualiza isso? Bom, Val, eu concordo, eu também percebo no meu dia a dia, muitos dos meus clientes, quando me chamam, né, para um trabalho, eles têm essa demanda exatamente nos moldes que você descreveu. A inteligência emocional é hoje encarada como uma competência, especialmente para os líderes. Né? O que a gente chama de uma competência? Aquilo que a empresa exige. Aquilo que a empresa exige de alguém num determinado cargo não deixa de ser uma competência. Ela pode ser de natureza técnica ou de natureza comportamental, como é a nossa discussão de hoje. Mas é uma competência, sim, que ela pode ser avaliada no momento da entrevista, ela pode ser avaliada no momento do desempenho da pessoa, né? Ela é um indicador de desempenho, como muitos outros que as empresas usam. Então, eu acho correto a empresa tratar a inteligência emocional como uma competência, desde o momento da admissão, da seleção de um profissional, e principalmente na mensuração do desempenho. Porque é possível você mensurar no dia a dia a presença ou a ausência dessa competência. E já que a empresa exige, ela precisa, com certeza, favorecer o desenvolvimento dessa competência no perfil dos profissionais. Então, a forma clássica seria o desenvolvimento propriamente dito. Programas de treinamento, programas de coaching, né, ajudam muito. Eu tenho vários clientes de coaching que escolhem como competência do trabalho o controle emocional, porque eles já sabem que algumas coisas pelas quais eles são demandados não são resolvidas pelo saber técnico, né? A minha faculdade de engenharia, infelizmente, não me qualifica para determinados conflitos que eu tenho que resolver quando eu estou na liderança. Então, o desenvolvimento puro e simples. Uma outra alternativa para esse desenvolvimento: observar a cultura da empresa, culturas muito imediatistas e culturas onde a culpabilização é muito forte, acabam se transformando em obstáculo para o profissional trabalhar com o conceito de inteligência emocional. Naquelas empresas onde tudo é para ontem, por exemplo, naquelas empresas onde procurar o culpado é mais importante do que procurar a solução do problema,
são culturas que elas não favorecem o desenvolvimento da inteligência emocional. O Valdir citou que algumas empresas validam a inteligência emocional como uma competência. Pensando nisso, posso dizer que as empresas contratam validando a inteligência emocional? Isso também pode fazer parte de um processo seletivo? Com certeza, Marlon. Eu diria até que as empresas olham muito mais para esse fator atualmente do que para o próprio histórico profissional, própria experiência. Porque a experiência da pessoa, ela está ali registrada, né? Ou ela pode, o conhecimento técnico ele pode ser adquirido de várias maneiras. Agora, todas as competências do campo do comportamento, e uma delas é a inteligência emocional, elas têm um desenvolvimento um pouco mais desafiador do que o conhecimento técnico, por exemplo. Né? Você precisa lá de uma pessoa que tenha um nível avançado, sei lá, num programa de computador. Se essa pessoa ainda não tem, você pode propiciar a ela um treinamento. É um desenvolvimento que vem mais facilmente do que o desenvolvimento comportamental. Eu já presenciei inúmeros casos onde o processo seletivo foi definido colocando um peso maior na competência comportamental e na inteligência emocional. Nos cargos de liderança, então, nem se fala. A empresa privilegia a inteligência emocional em detrimento de outros saberes técnicos, pois a demanda dos líderes hoje é muito mais no campo do comportamento, né? Então, é possível sim que as empresas avaliem e decidam quem contratar a partir desse conceito. É bem verdade, né? Só complementando a fala da Samantha, eu trabalhei numa empresa onde tinha uma analista que ela era muito capacitada tecnicamente. Ela seguia processos, ela tinha o conhecimento técnico necessário, porém, o comportamento dela na equipe, no relacionamento com outros departamentos, era muito prejudicado. Era uma pessoa que a gente poderia falar que ela não tinha controle nenhum das emoções, ela não se colocava no lugar do outro, e isso pesou muito numa decisão, por uma demissão, mesmo depois dos feedbacks, ela não conseguia manter esse controle, né, Samantha? Exato, eu vejo muito essa situação acontecer, Val, é muito frequente mesmo. Essa característica é difícil você mudar numa pessoa, ela tem que ter muito autocontrole, né? Exatamente, por isso é um desenvolvimento que acontece, só que ele demora muito mais. E as nossas empresas hoje nem sempre têm esse tempo disponível para esperar a pessoa amadurecer mais um pouquinho e adquirir um pouco mais de controle emocional. Não que isso não aconteça, acontece, mas o tempo demora, né? O tempo é diferente, então às vezes é melhor para a empresa exigir um pouco menos de conhecimento técnico, mas garantir que a pessoa tenha um bom perfil comportamental, para que ela possa dar conta da pressão, né, dos relacionamentos, de fazer a equipe funcionar bem, independente das diferenças que estão presentes. Samantha, existe algum sintoma que indique que você tem problemas com sua inteligência emocional? Eu acho assim, sintoma, eu acho que seria nos casos muito mais graves, né? Assim, a gente sabe que o corpo manifesta sintoma quando a coisa já está bem desorganizada. Eu prefiro trabalhar assim, por exemplo, se a pessoa está recebendo feedbacks frequentes a respeito da sua conduta na empresa, né? Se a pessoa está tendo dificuldade nos relacionamentos, né? Se está sendo um peso para a pessoa trabalhar em equipe, talvez já seja uma primeira oportunidade dela se avaliar, né? Se essa pessoa se irrita com muita facilidade, eu uso um pequeno teste só para provocar os meus alunos quando eu começo as turmas de inteligência emocional. São perguntas bem simples, só que elas são muito reveladoras. Então tem perguntas assim: você se irrita facilmente no trânsito? Tudo que você faz com muita pressa, né? São perguntas muito simples, mas que de uma certa forma acabam revelando um padrão de comportamento que, ao final, você observa a total ausência do controle emocional, né? Pessoas que exigem perfeição em tudo que fazem e de todos que estão ao seu redor. Então, são alguns indicadores do seu dia a dia que podem revelar se você está precisando incrementar um pouco o nível da sua inteligência emocional. E a primeira coisa, né, se a gente puder deixar aqui para os nossos ouvintes uma recomendação, uma sugestão, é se permitir uma aproximação com as suas emoções. Né? Hoje, felizmente, está mudando a dinâmica organizacional. As pessoas precisam se dar a oportunidade de entender o que estão sentindo
identificar o que estão sentindo, tentar encontrar o motivo. Por que eu estou me sentindo assim hoje? Esse é o primeiro passo. Enquanto a gente não criar uma intimidade com as emoções, fica difícil você fazer as outras 4 dimensões, né? A gente não pode esquecer, o que a gente não conhece, a gente não gerencia. Então, se você deseja gerenciar suas emoções de uma maneira mais saudável, mais produtiva, a primeira coisa é saber o que você sente, né? De onde vêm essas emoções, com que intensidade elas acontecem, que emoções são essas. Aí sim, você já vai ter um material na mão para começar a usar alguma técnica de gerenciamento, que são várias hoje no mercado que podem nos ajudar. Exatamente, Samanta. E por isso que é tão importante, né? Você falando de emoções, tem gente que ainda que diz que acha que pode deixar isso de lado, né? Que acredita que, não, eu posso esconder, eu posso deixar isso escondido, né? E não é verdade, né, Samanta? Se fosse tão verdade, não existia profissionais aí dentro trabalhando, especializados em trabalhar aí com as emoções das pessoas. Não, e exatamente, Valdeli, a gente não veria situações, eu aposto que você, o Marlon e também os nossos ouvintes, quantas vezes você já não viu um profissional que é brilhante tecnicamente, que tem uma competência acima da média, numa situação de estresse maior, essa pessoa entregar um resultado inferior ao que ela está habituada a entregar. São inúmeros exemplos de pessoas que numa situação de grande estresse ou de adversidade percebem, têm a competência diminuída, porque quando a emoção sobrepõe o seu talento, é porque ela não foi devidamente gerenciada. Eu tenho lá vários cases que a gente discute em sala de aula, onde fica nítido que a performance que a pessoa tem pode ser deficiente se ela não souber gerenciar suas emoções. Porque quando você está numa situação de estresse intenso, de medo intenso, de ansiedade intensa, é óbvio que o seu raciocínio não é o mesmo. A sua velocidade de resposta não é a mesma sobre uma intensidade emocional. Então, acho que por isso que eu falei, é uma das principais competências que nós precisamos desenvolver para que a gente possa assegurar a qualidade dos nossos resultados em qualquer situação. Porque eu sempre falo, né? Mar calmo não forma bons marinheiros. Os bons marinheiros, eles foram formados justamente nas tempestades, quando alguma coisa não estava acontecendo da maneira como deveria acontecer. Com as emoções é a mesma coisa, né? É muito fácil você ser bom no bom. Agora, eu quero ver você ser bom num cenário ruim. No caos, né? Exatamente. Bom, Samanta, eu quero agradecer a sua participação aqui ao nosso podcast. Assim, foi muito gostoso o bate-papo. E deixar nossos canais abertos aí, já estender um convite. Você falou que sugeriu aí a motivação como um próximo tema. De repente, pra gente agendar aí numa data futura, pra você voltar ao nosso podcast falando sobre isso. Muito obrigado pela sua presença, fique à vontade. O canal é seu também. Obrigada, meninos, pela oportunidade. Foi muito bacana o bate-papo. Eu acho que é um assunto do interesse geral, né? As pessoas, elas gostam, né, de ouvir sobre isso, de falar sobre isso. Então, obrigada pela oportunidade. Contem comigo. Se a gente puder falar mais, vai ser um grande prazer, né? E fico à disposição. Se algum ouvinte quiser tirar alguma dúvida, quiser indicação de algum material, né? Fique à vontade de me escrever, de entrar no meu site, deixar lá uma mensagem com o seu e-mail ou o seu telefone. Será um prazer continuar ajudando vocês aí. Samanta, queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite e participado aí do nosso podcast. Foi muito legal esse nosso bate-papo. Legal, Marlon. Obrigada. Também digo mesmo. Obrigada mesmo. Deixa seus canais de acesso também para nós aí. Pode falar aí no... Vamos lá. Inclusive tem artigo no meu site sobre inteligência emocional. Então, olha que bacana. Saber um pouquinho mais. O site é www.samantaluchini, tudo junto, luchini com ch.com.br, e lá no site você já vai encontrar o e-mail, né? Tem a área de contato, mensagem, tá tudo lá o que vocês precisarem. E também tem alguns artigos, além desses de inteligência emocional, tem lá sobre contratação, sobre liderança, tudo aquilo que pode ajudar uma pessoa a ter uma performance melhor aí no seu dia a dia. Tá certo, Samanta. Obrigado mais uma vez. Marlon, até a próxima. E até breve, Samanta. Até breve. Novamente agradeço a nossa convidada, Samanta, pelo rico episódio. Obrigado, Valdeli, por mais uma gravação. E quero agradecer principalmente a nossos ouvintes pela paciência e apoio ao nosso podcast Indicadores de Sucesso. Lembrando que vocês podem ouvir outros episódios
em nosso site indicadoresdesucesso.com. Até o próximo episódio do nosso podcast.